Amados irmãos, primeiramente quero trazer aqui o fraternal abraço da mesa do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, a qual eu tenho a honra de integrar há longos anos, e então deixo aqui o carinho, os cumprimentos da mesa do Supremo Concílio pelo aniversário da Igreja Presbiteriana do Jardim Primavera, 64 anos de organização. Esta igreja foi organizada um ano depois do centenário da IPB. A IPB que tem a marca de 1859, em 1959 completou 100 anos. Em 1960, esta igreja foi organizada. Da mesma sorte, trago o abraço da Igreja Presbiteriana de Curitiba, a qual eu tenho também o privilégio de ser seu pastor efetivo, e os irmãos acompanham a agenda do seu pastor. Então, eles estão orando por vocês, dando graças a Deus também por esta efeméride completada nesta noite. E eu vejo que é um dia de extremo regozijo, de uma alegria muito grande, é dia de festa. Eu já dei uma olhadinha ali na cozinha, tem um bolo delicioso, viu? Não vai embora sem comer pelo menos uma fatia. Me parece que foi o reverendo Marcelo que preparou, porque ele é um chefe de cozinha, né, um gourmet especial, e se não foi, ele deu as orientações devidas, né, para que a gente saboreie esse bolo gostoso. Eu espero dar tempo de comer uma fatia de bolo, viu? Que eu tenho que sair meio na carreira aqui para poder voltar para casa hoje ainda. Então, vamos abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 11, Romanos 5, 1 a 11, onde nós lemos a palavra do Senhor vazada nos seguintes termos: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Fala ao nosso coração nesta noite, ó Deus, enquanto meditamos na Tua palavra. Como já lemos há pouco, ela é muito eficiente, muito eficaz, viva, e ela penetra o âmago do ser. E que isso seja verdadeiro em cada um dos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Como disse, hoje é um dia de festa, é um dia de muita alegria. Mas nós vivenciamos várias modalidades de alegria. Algumas alegrias são mais duradouras, algumas são extremamente fugazes, momentâneas. Algumas alegrias são públicas, todo mundo fica sabendo, mas tem muita alegria privativa, reservada, é para a gente de per si curtir. Algumas coisas parecem nos fornecer alegria, por exemplo, os esportes, né? O Rio de Janeiro está em festa, porque um time aí de futebol ganhou um título esses dias, né? E tem um outro que está prestes a ganhar um título, né?
Eu, assim que entrei aqui para o lado de Duque de Caxias, eu confrontei ali uma empresa, me parece ser alimentícia, em que o cidadão combinou as duas equipes ali para não ter problema, né? Tem a estrela solitária e tem o nome do time ali, você já sabe do que eu estou falando. Mas essas alegrias são temporárias, né? Um dia a gente fica alegre que ganhou o nosso time, outro dia a gente fica triste porque ele perdeu, porque ele não foi eficiente. O mesmo podemos falar sobre a política. A política pode trazer muitas alegrias e pode causar muitas tristezas. Ultimamente tem causado muita tristeza, né? Cá entre nós, né? Então a gente fica às vezes nesse pêndulo, né? Porque nos devotamos a uma causa que traz uma alegria absolutamente momentânea, dinheiro. Está chegando o final do ano, né? E todo mundo vai começar a cantarolar ali aquela musiquinha que diz assim: muito dinheiro, onde? No bolso. Saúde para dar. Eu já procurei no Inário, não tem esse hino não, né, pastor? O pessoal pensa que tem, os crentes, até os crentes cantam, né? Faz um arranjo aí para a equipe de louvor. Dinheiro não é ruim, não, né? O problema é a gente colocar todo o nosso coração nele, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração, né? Se isso é o nosso tesouro, nós colocamos tudo ali, toda a nossa expectativa. Há uma palavra na Bíblia, e particularmente nesse texto, muito especial, que traz para nós o sentido da verdadeira alegria. Esta palavra é o verbo gloriar-se. Exatamente. Gloriar-se quer dizer ter uma alegria, um prazer, um regozijo, um riso na face, um sorriso na alma que não é retirado por coisa alguma. Pode subir, pode descer, pode avançar, pode retroceder. O gloriarmos-nos está ali sempre conosco. É uma alegria, então, extraordinária, especial e que é marcante na vida da igreja. Desta igreja local, hoje comemorando seu aniversário, das igrejas aqui representadas, mas antes de tudo, é a marca da igreja do Senhor Jesus. Nós estamos debaixo de uma égide de uma alegria imensurável. Não tem fita métrica para medir, não tem balança de peso para a gente poder aferir o quanto ela pesa. Ela é incomensurável, pelo menos por 3 razões que eu queria deixar com vocês nesta noite. E a primeira das razões é que esta alegria é insuperável porque nós temos uma esperança incomparável. Guardem esta frase. Nossa alegria não será jamais roubada. Nossa alegria permanecerá sempre conosco, porque nós temos uma esperança incomparável. O apóstolo Paulo diz assim: nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que você espera? Esperança se tornou mote político, você já viu isso? Quando surgem as campanhas, sempre há algum partido, algum candidato que diz assim: agora conosco a esperança virá, a esperança voltará, agora você pode ter esperança, mas essa não é a esperança da glória de Deus. Paulo aqui grafou, sublinhou e disse que esta esperança é a segurança da nossa alegria incomensurável. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, porque nós vivemos num mundo precário, num mundo suscetível, num mundo sujeito a altos e baixos, num mundo que propõe coisas que depois ele não pode nos dar, não pode manter aquilo que foi prometido. Nós vivemos sob a égide do pecado. O pecado não é simplesmente um ato impróprio cometido, um dolo. O pecado é um DNA que adentrou a nossa alma. Quando lá no Éden, a humanidade representada no primeiro casal
voltou as costas para o Senhor, rebelou-se, desobedeceu, o pecado entrou no mundo e com ele a morte. E então toda a nossa esperança se esvaiu neste ato irresponsável dos primeiros pais. Mas fique tranquilo, todos pecaram. Não atribuímos apenas aos primeiros pais essa realidade. O pecado perpassou a humanidade toda. Então, é natural que hoje nós vivamos as consequências do ingresso do pecado no mundo. Mas esta palavra do apóstolo Paulo, nesta riquíssima carta aos Romanos, principia dizendo assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A injustiça estava no coração do homem por sua rebeldia, mas a justiça de Deus estava em Cristo, que nos foi oferecido para a redenção dos nossos pecados. De tal sorte que agora nós temos paz com Deus, e tendo paz com Deus, nós temos também paz uns com os outros, e tendo paz com Deus e paz uns com os outros, nós temos uma paz no nosso coração que o mundo não conhece, que o mundo ouve falar, mas não tem a mínima ideia do que seja. Jesus, já no seu discurso de despedida, deixou o seu testamento. E se alguém esperasse ali que na leitura do seu testamento ele dissesse assim: estou deixando para vocês as montanhas alcantilantes, os vales enormes, os rios caudalosos, os tesouros, os minérios. Ele não disse nada disso. Ele só disse assim: o meu testamento é o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo, porque o mundo quer uma paz. Vivemos vários conflitos mundiais, centenas deles, e os principais que estão nas manchetes de cada dia, para que a gente tome conhecimento do andamento dessas guerras, almejando que haja paz. Eu oro por essa paz. Ore pela paz entre os povos. Mas só Jesus é o garantidor da paz verdadeira, da paz permanente. Este é o seu legado, esta é a sua herança. E Paulo aqui capturou isso, dizendo assim: por causa da obra de Jesus, da justiça de Deus que recaiu nele, porque morreu pelos nossos pecados lá na cruz, nós temos paz com Deus. E esta paz é garantidora de que, permanecendo firmes nela, nós temos a esperança da glória de Deus. Porque Abacuque já nos ensina que a terra há de se encher da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Nós sabemos que esse planeta se chama Terra, deveria se chamar água, né? Tem muito mais água do que terra na superfície. Então, a glória do Senhor vai transbordar, vai inundar toda a face da terra, como as águas cobrem o mar. E neste exemplo nós vemos, essa é a nossa esperança. Não é a esperança de dias melhores, de economia pujante, de saúde para o corpo, descoberta de cura para as doenças. Todo esse tipo de expectativa é bom a gente ter. É importante a gente investir nisso, mas estas coisas não retratam a nossa esperança verdadeira. A nossa esperança é na glória de Deus. Esta esperança, ela é incomparável. Nossa alegria é imensurável, porque nós temos uma esperança incomparável. Lideranças políticas, nacionais, empresariais, podem falar de esperanças passageiras, fugazes, mas a palavra de Deus nos oferece uma alegria permanente, o gloriarmos-nos na esperança da glória de Deus. Esta esperança é incomparável. Mas em segundo lugar, nós aprendemos nessa passagem que também nós temos uma alegria
imensurável, porque nós também podemos dispor de uma força insuperável. Primeiro de tudo, temos uma esperança incomparável. Depois nós temos uma força insuperável. Incrível. Então logo Paulo nos ensina que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Versículo 3 ele diz assim: e não somente isto, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações. Alegrarmos-nos nas tribulações? O senhor está querendo dizer, nós nos gloriamos apesar das tribulações. Não, não é isso que está escrito no texto, atende bem. Realmente, apesar dos pesares, a gente vai levando a vida, né? A gente vai avançando, a gente vai superando. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, já falamos disso, mas ele diz que nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Você está passando por alguma luta na vida? Média, pequena. A minha tem sido grande, pastor. Já passou por alguma tribulação dessas de ser um vendaval que nos colhe, que praticamente nos derruba? Pois é disso que nós estamos falando. E Paulo diz que até mesmo quando nós estamos nesse olho do furacão, passando por sobre nós como que um trator, arrancando da nossa alma nossas alegrias, e Paulo diz assim: nós nos gloriamos nas próprias tribulações, porque é a tribulação que vai nos fazer ser perseverantes. A tribulação demanda que a nossa fé seja perseverante. Esta fé que a gente entoa de maneira maviosa nos hinos, nos cantos que já foram cantados nesta noite, desta fé que nós lemos nas Escrituras e falamos em alto e bom som, é na hora da tribulação que a gente atesta que crê de verdade. Eu e você conhecemos pessoas que recitam o credo de cor e salteado. Impressiona-nos o conhecimento doutrinário das pessoas, a capacidade de traduzir a mensagem da palavra de Deus a quem quer que seja, só que quando chega a hora do aperto, desistem, não avançam. Conhecem a teoria da coisa. É na tribulação que a gente pratica a coisa, que a gente mostra que é crente de verdade. É isso que Paulo está dizendo. A tribulação produz perseverança. Perseverança na fé, perseverança no amor, perseverança na obra do Senhor, perseverança na missão, perseverança no louvor ao Senhor, perseverança de levar adiante a bandeira da fé para ser conhecida de todos. E a perseverança, ela nos torna pessoas crentes experientes, experimentados, que passaram pelo fogo, e como o ouro que se vê então livre das escórias, agora brilha mais reluzente ainda. A tribulação produz perseverança, perseverança leva a experiência, e a experiência faz chegar a nós novamente a mesma esperança, aquela de que falamos há pouco, como sendo a nossa inigualável, a nossa incomparável esperança. Esperança que tira qualquer confusão que esteja na nossa mente, porque quando a gente está passando por tribulação, a gente fica meio confuso, né? Não entende bem, mas logo comigo, Senhor, eu, tão dedicado, tão consagrado, vivendo o teu evangelho em plenitude, estou passando por essa aragem. É dor, é luta, é doença, é perda, é prejuízo. Não, a esperança não confunde. Ela nos faz andar altaneiramente, mesmo que não haja
gado no curral, mesmo que o produto da oliveira minta, mesmo que os campos não produzam mantimento, mesmo que a figueira não dê o seu fruto, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E sabe quem é capaz de produzir isso em nós? O Espírito Santo que nos foi outorgado. É a certeza da presença de Deus pelo seu Espírito em nós que nos propicia esta jornada vitoriosa, esta jornada regozijante. Uma alegria imensurável, permanente, duradoura, que não é suscetível das circunstâncias, que não é contingente das situações, porque nós temos uma esperança incomparável, mas nos foi concedida uma força insuperável para vencermos as tribulações, que é a força do Espírito Santo que habita o nosso coração. Porque no meio da tribulação a gente vai passando e vai ultrapassando e vai vencendo, e a gente se pergunta: como é que eu consegui isso? Não fomos nós, foi a graça de Deus conosco. Foi o Espírito Santo gracioso movendo os nossos corações. Foi o Senhor dirigindo todas as coisas, porque se Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo, Ele foi a prova inconteste do amor de Deus para conosco, sendo nós ainda pecadores. Alegria imensurável, porque temos uma esperança incomparável, porque dispomos de uma força insuperável. Mas por fim, eu quero falar que esta alegria não nos será roubada, porque nós confiamos num Deus inigualável. Paulo por 3 vezes usa o verbo gloriar-se. A primeira vez é no versículo 2, no final, quando ele diz: gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Nós aguardamos que a terra vai ser cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Segunda vez que ele fala disso, nós gloriamos nas próprias tribulações, porque o Espírito Santo foi derramado no nosso coração e nos sustenta nessas horas difíceis. Mas a última vez que Paulo usa o verbo gloriar-se aqui é no verso 11, e ele diz assim, vou começar no 10 para entendermos melhor: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nossa alegria tem base, tem fundamento, por causa da esperança incomparável, por causa da força insuperável, mas por causa do Deus inigualável a quem nós confiamos a nossa existência, porque depositamos no seu altar de graça nossos anseios, nossos anelos, nossos desejos, porque confiamos nos seus caminhos que sempre nos conduzirão em paz, em retidão, porque Ele é companheiro em meio às nossas lutas, porque Ele nos propiciou a reconciliação. Esta noite nós não celebramos apenas uma data natalícia de uma igreja local. Nós rendemos louvores e ações de graças ao Senhor, que vislumbrou-nos como perdidos pecadores e enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele mesmo. Quem faria isso? Por alguém maravilhoso, alguém talvez anime-se a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não olhou para nós e viu qualquer potencial, qualquer possibilidade de melhora, intenções
que poderiam justificar um ato bondoso para conosco. Ao contrário, ele olhou para nós com olhos de misericórdia e viu-nos perdidos pecadores e mandou o Filho para promover a reconciliação. Na carta aos Coríntios, Paulo diz assim: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando a nós as nossas transgressões. Esse Deus é inigualável. Não há Deus como o nosso Deus. É a Ele que nós tributamos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, a quem dedicamos o nosso coração e o fazemos em absoluta confiança. Por isso a nossa alegria é insuperável. Porque mesmo que venham dias difíceis, tempos adversos, crises, tribulações, nós estamos resguardados, nós estamos protegidos, nós estamos devidamente acalentados e acolhidos nas mãos daquele que promoveu a reconciliação, aquele que nos aproximou e nos constituiu seu povo, para vivermos para a sua honra e para a sua glória. Desfrutemos desta alegria imensurável, dia após dia, louvemos e possamos bendizer o nome do Senhor, por Ele nos propiciar todas estas realidades, e a Ele, pois, seja a honra e a glória, hoje e eternamente. Amém.